Mas o que a Bíblia diz? Assim, a Bíblia não dá uns caminhos, assim, de como orar, umas ferramentas, umas dicas? Dá. Gente, a Bíblia é nosso manual de fé e prática. Ela nos ensina, ela nos ajuda em tudo. Você tem resposta para tudo na Bíblia, para oração, então você não ia ter? Tem. E eu selecionei aqui algumas passagens bíblicas que nos ajudam a orientar o como orar. Mas, gente, é claro que tem muito mais coisa, mas esses vídeos do YouTube, né? Não dá pra gente ficar fazendo o vídeo eterno pra sempre. Então, o vídeo já fica grande com essa seleçãozinha. E se eu ampliar, então, coloca aí nos comentários o que eu falar até o final do vídeo. Aliás, o que eu não falar até o final do vídeo, mas que você lembrar. A Bíblia também fala isso sobre oração. Ajude a gente, coloque aí, contribua. Vamos começar, esse canal aqui é pra isso, tá bom? As que eu selecionei, vamos lá. Número 1, orar com sinceridade. Orar com sinceridade. Porque a Bíblia diz assim, ó, o Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos que clamam a sua presença com sinceridade. Salmos 145, 18. Gente, tem coisa mais inútil do que você mentir para Deus? Tem coisa mais incoerente, tem coisa mais até boba, né? Do que você mentir para Deus. Deus conhece você por dentro e por fora. Deus, lembra daquele versículo que a gente já é tarimbadíssimo aqui nesse canal, antes que eu, antes eu era criatura informe e o Senhor já me conhecia, Deus sabe de tudo. Deus sabe o que você pensa. A Bíblia diz que Deus sabe o que você vai dizer antes que a palavra chegue à sua boca. Aí você vai mentir para Deus, fingir para Deus na hora da sua oração. Você está perdendo seu tempo. Então, se você quer que a sua oração seja eficaz, seja eficiente, que valha, ore com sinceridade. Porque Deus está junto. Olha lá, você está orando e Deus está junto de você. Aqui diz que para Ele estar junto de você é se você estiver com sinceridade na presença dEle. Então não importa se você está certo, se você está errado, se você está em pecado, se você está sem pecado. Não existe essa história que Deus só escuta quem está sem pecado, não, viu? Olha, o pecador da cruz. O pecador, aquele ladrão da cruz, ele estava todo errado ali. Mas Jesus ouviu ele e atendeu, porque ele... Como é que você vai se arrepender do seu pecado se você não puder nem falar com Deus porque você está em pecado? Não. Jesus está de braços abertos e diz, vinde como estais. E aí, deixa com ele, porque depois que você se aproxima de Jesus, é ele quem limpa você. Então, não tenha medo de se aproximar de Jesus, de chegar e falar com Deus porque você está todo errado, todo sujo. A pessoa não se limpa primeiro, para, estando limpa, agora se apresentar limpíssimo a Jesus. Isso não existe, porque a gente não consegue se limpar dos nossos pecados sozinho. É o contrário. Você corre para Jesus como você está, cheio de carrapicho, cheio de problemas, cheio de erro. E quando você chega para Jesus e confessa suas culpas, pede misericórdia, Ele lava você. Tá certo? Essa é a ordem. Então você pode chegar para Deus em oração de qualquer maneira, como você tiver. Não, preste atenção, isso é uma coisa muito importante. Não acredite na mentira do diabo de que se você está errado, de que se você pecou, você não tem direito de falar com Deus. Você não pode se ajoelhar e orar e falar com seu pai, porque você está sujo. Porque isso é perfeito para os planos do diabo, porque você peca, você sabe que errou, está errado, sujo, aí você não ora, não fala com Deus porque está errado, está envergonhado, e você vai cada dia dando um passo para trás, se afastando mais, se fechando mais, ficando acuado, aí achando que não tem direito, e achando que não tem perdão, que Deus não quer lhe ouvir, que Deus não quer saber de você, e o diabo lhe paralisa. Presa fácil. Não aceite essa mentira. Se esse pensamento está na sua mente, em nome de Jesus, sai agora. Você pode falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. A Bíblia diz que no vale mais profundo, Deus lhe ouve. Inclusive vai ter um exemplo sobre isso aqui, que eu vou deixar mais pro final, mas fica até o final desse vídeo que você vai ver o exemplo de uma pessoa que estava numa situação assim, toda errada e clamou a Deus e Deus ouviu, tá? Mas segura aí, é mais pro final. Vamos continuar aqui. Então, com sinceridade, certo? Não com meias verdades, tá?
é inútil, é com sinceridade. Então, se eu sinto inveja de alguém, por exemplo, eu vou chegar para Jesus e dizer, Jesus, olha, eu tenho muita inveja daquela menina, toda vida que eu vejo aquela menina falando, toda vida que eu vejo aquela menina, sei lá o quê, eu sinto inveja, eu quero estar no lugar dela, eu não gosto dela, eu desejo mal para ela. Por mim, ela podia se dar mal na vida que eu ficaria feliz. Eu fico feliz quando ela se dá mal. Conte para Jesus. Não vem com conversinha, não. É porque, na verdade, tá no seu coração? Conte. E em seguida, você vai pedir, Senhor, me limpa. Tira essa inveja de mim. O Senhor não sara todas as coisas? O Senhor não cura todas as feridas? Tira esse tumor do meu coração. E Ele tira. Ele tira. Mas você primeiro tem que reconhecer. Então, sinceridade é um ponto muito importante do como. É um método de oração. É o único método que funciona. Tá? 2. Ore com o coração quebrantado. Sabe que essa palavra não é muito usual, assim, hoje em dia, assim, como é que eu posso dizer? Essa palavra não é muito usada por nós fora do ambiente da igreja. Então eu resolvi procurar no dicionário, que significava a palavra quebrantado, para que não reste nenhuma dúvida para você que está assistindo esse vídeo do que ela significa, tá? Coisa ruim é a gente ouvir uma coisa da Bíblia, uma palavra complicada da Bíblia e ficar sem entender o que aquele versículo quer dizer. Nunca fique sem entender. Vá no Google, vá no dicionário, mas esclareça a sua dúvida, tá bom? Porque a palavra está para nos esclarecer, não para nos confundir. Então, o que é quebrantado? No dicionário. Eu fui no Larousse e dizia assim: quebrantado significa com o coração enfraquecido, vencido, dobrado, domado, calmo. Um coração contrito significa um coração que está afligido. É o ato de vontade em que o cristão se arrepende do pecado, motivado pelo amor de Deus. Então, o que é um coração quebrantado? Um coração vencido, arrependido. Um coração, achei lindo isso, domado. Então você chega para Deus com o coração quebrantado: Senhor, eu tô aqui só os cacos. Você vai desarmado, tá? Você vai orar desarmado. E você sabe o que a Bíblia diz? De quem ora com o coração quebrantado, dos resultados da oração de alguém que chega aos pés de Jesus com o coração assim, domado, vencido, dobrado. Olha só. Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, quanto mais quebrantado está o seu coração, mais perto está o Senhor, ouvindo assim, ó, mais inclinadinho com o ouvido para ouvir a sua súplica quando você está orando. Outro versículo, Salmo 147, 3. Só Ele cura os de coração quebrantado Volta a fita. Olha esse versículo. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. O seu coração está quebrantado? O seu coração está domado? O seu coração está arrebentado? O seu coração você está desarmado? Não se preocupe. Deus cuida das suas feridas. É isso que esse versículo diz, é uma promessa. Para mim e para você, quando estamos com o coração quebrantado, o Senhor vem com o remédio, com o bálsamo e cura as nossas feridas. Gente, isso Podia parar aqui, né? Podia, mas tem mais ainda. Então vamos lá. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Então, você precisa ter essa confiança, essa fé, que você confiar em Deus, que você buscar Deus, surte efeito, tem retorno. E como é que você tem essa confiança toda? Porque você conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você sabe que Ele nunca abandona os que o buscam. Então, buscar a Deus não é em vão. Buscar a Deus não é uma coisa sem valor, não é algo que, se der Deus, se não der, não deu, não. Buscar no Senhor resposta para as suas dúvidas, para os seus problemas, buscar o Senhor em oração, isso surte um efeito valioso, um efeito assim, isso simplesmente lhe mantém vivo. Isso é a sua, voltando àquela história, é o seu balão de oxigênio espiritual. Você precisa, tá?
Olha só também outro versículo maravilhoso. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o homem? Gente, esse versículo não é animado. Desculpe, mas esse final assim é apoteótico, não é não? Confio em Deus, cuja palavra louvo. Resumindo, confio em Deus, confio na palavra de Deus, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Salmos 56, 10 e 11. Se eu confio em Deus, se eu louvo a Deus, se eu entrego meus caminhos a Deus, se eu deixo as minhas preocupações, meus dilemas, digo, Senhor, tá tudo aqui, ó. Tá com o Senhor. Cuida de mim. O que o homem pode fazer contra mim se Deus está do meu lado? Tudo que acontecer na minha vida é porque Deus permitiu. É o caminho de Deus para mim. Eu não preciso temer o homem. Porque é Deus que está no controle, é Deus que está no comando da minha vida e da sua vida. Que poderá fazer-me um homem? Afinal de contas, Romanos 8, 28 diz o quê? Todas as coisas, as boas, as ruins. As que eu gosto e as que eu não gosto. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas. Se eu tenho minha vida nas mãos de Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. E aí eu volto para esse versículo, esse final apoteótico. Que poderá fazer-me um homem? Nada. Nada. Gente, isso é lindo. Triste daquela pessoa que não tem esperança. Triste daquela pessoa que não tem em que se agarrar. Triste daquele que não acredita em nada e que vive assim, aleatório, sabe? Tateando. Eu e você não. Nós não somos bastardos. Nós não estamos desgarrados. Nós somos filhos do Deus vivo. Co-herdeiros com Cristo. Nossa vida está nas mãos do Criador do céu e da terra. Você crê nisso? Eu creio. Digita aí se você crê nisso. E vamos lá. Eu disse para vocês que eu ia contar uma historinha, né? Um exemplo. Eu vou contar, certo? Mas antes eu quero dizer o último versículo que está lá em Tiago 5, 17 e 18. Olha o que diz esse último versículo. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez. E o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. O que Tiago está querendo dizer com isso nesse versículo? Que às vezes a gente é invadido por um pensamento assim, que não vem do Senhor, viu? Mas a gente tem muitas vozes o tempo todo, né? Tem muitas vozes assim querendo nos convencer de muitas coisas. É por isso que a gente tem que orar também, pra gente aprender a ouvir qual é a voz de Deus. E não se embaraçar com essas outras vozes, deixar tudo pra lá. Sai, só escutar a voz de Deus. Porque às vezes algumas vozes querem nos dizer que não adianta a gente orar, que Deus não vai nos ouvir. Né? Deus não vai nos ouvir, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou isso, sou aquilo. Ok, Tiago está dizendo, olha, Elias era humano. Elias não era um super-homem, não. Elias não era assim a 4ª pessoa da Trindade, nem um mutante, nem um semideus, não. Elias era homem como nós. E ele orou e o Senhor ouviu. E ele não pediu pouca coisa, não. Olha o que ele pediu aí. E o Senhor fez. Então, da mesma forma que uma Elias orou e foi atendido, eu e você estamos na mesma condição de Elias, de filhos de Deus, certo? Mas eu sei, olha que eu adivinho o pensamento, eu sei que tem gente aí pensando, igual a mim não, né, José? Porque Elias era um profeta ungido do Senhor, Elias era um remanescente fiel, Elias, ele jejuava, ele orava, ele era uma das pessoas que levava a palavra de Deus, um profeta. Um homem do Senhor ungindo, aleluia! Por isso que eu trouxe um outro exemplo para finalizar. O exemplo de uma pessoa que não estava assim tão correto como Elias, né? Para não dizer que estava assim todo errado. Já ouviram falar desse homem? O nome dele é Jonas. Quem conhece Jonas? Eu vou ler aqui a oração de Jonas, quando ele estava simplesmente dentro da barriga do grande peixe. Sabe qual era o local de oração de Jonas naquele dia? Era o estômago do grande peixe. Sabe aquele lugar de oração silencioso que eu falei para vocês no início para separar? O de Jonas foi no ventre de um grande peixe. Aí eu pergunto para vocês, Jonas era um grande profeta de Deus que estava ungindo, que tinha jejuado, que tinha se guardado, se separado, estava fazendo a obra, estava lá, tarará, como Elias? Não. Jonas estava fugindo, Jonas estava desobedecendo a Deus, estava em pecado, desobediente,
Deus falou claramente para ele fazer uma coisa e ele disse, não vou fazer. Então ele estava assim, ele não estava nessa comunhão toda não, viu? Ele estava, vocês sabem. Mas aí no meio dessa confusão, ele tinha desobedecido, ele não queria saber de fazer o que Deus mandou, ele estava em pecado, né? Porque ele não estava na obediência, então ele estava no pecado. Mas quando ele se viu assim, nas consequências do que ele mesmo causou, veja que ele estava numa situação causada por ele mesmo. Ele podia pensar assim, não adianta eu orar, porque quem me colocou aqui fui eu. Foi a minha desobediência que me fez chegar aqui. Com que cara eu vou chegar para Deus e orar? E pedir para Deus me ajudar depois de eu ter feito o que eu fiz? Sabe, muitas vezes a gente pensa assim de nós mesmos. Eu pequei, eu errei, eu tô errada, fui eu que procurei o pecado. Fui eu sabia que era errado e eu fiz. Com que cara eu vou chegar para Deus e pedir perdão? Não pense assim. Não pense assim. Você precisa se lavar, você precisa se limpar, se purificar. E ninguém pode fazer isso por você que não seja Deus. Então corra para os pés de Jesus. Sujo do jeito que você tiver. Jonas estava sujo em termos de pecado. Mas ele teve discernimento de procurar quem podia limpar. Mesmo ele sabendo que ele que tinha errado, porque ele procurou. Olha a oração de Jonas, como é linda. E disse Jonas, dentro do peixe, Jonas 2, tá? Jonas capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ele estava errado, estava em pecado, ele tinha fugido, ele tinha desobedecido. Mas a Bíblia diz aqui que o Deus era o Deus de Jonas. Então Deus não deixa de ser o meu Deus porque eu pequei, não. Certo? Não é assim, não. Eu sou filha de Deus. O filho erra e acerta, sempre procurando acertar. Mas mesmo ele errado, ele continua sendo filho. A sua certidão de nascimento não é rasgada cada vez que você erra, não. Olha Jonas aqui. Dentro do peixe. Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Deus respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram e o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Gente, eu e você temos que aprender com essa oração de Jonas. Temos que aprender a clamar por socorro quando nós estamos enrolados nos nossos próprios pecados, quando nós estamos assim submersos nas nossas próprias faltas, quando nós estamos atravancados em situações que nós mesmos criamos. Mesmo que a gente tenha criado a situação, mas o Senhor, Ele pode nos salvar. Olha o que Jonas disse. Eu me lembrei do meu Deus e eu clamei por socorro e Ele me ouviu. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor deu ordem ao peixe. Gente, Deus dá ordem ao peixe. E o peixe vomitou Jonas em terra firme. Jonas foi lá e fez o que Deus tinha mandado ele fazer desde o começo. Ele podia ter passado sem essa? Poderia. Mas ele procurou o pecado. A gente colhe, né? A gente procura o pecado. Quando a consequência vem, é amarga. Mas sempre há tempo para eu e você nos arrependermos. Fazermos essa oração de Jonas. E o mesmo Deus, que é o Deus de Jonas, é o meu e o seu Deus.
Amém? Então eu espero que essas dicas que eu dei, não sei se posso chamar de dicas, mas assim, isso que eu elenquei aqui possa ajudar você para você encaminhar a sua oração, para você entender como é que funciona e para que você crie coragem, crie ânimo para criar uma rotina de oração. E se você já tem essa rotina de oração, coloque aqui embaixo como é que é a sua vida de oração, converse com a gente tá aqui para trocar ideia. Deus abençoe vocês, um beijo e até a próxima. Mua!